Salve, salve, galera. Elinho Tricolor na voz. Que vitória é essa, mano? Rapaziada, um horário diferente hoje. Eu trazer a minha percepção aí com algumas análises e também alguns créditos aí à galera do GE pela boa pauta que falou sobre a vitória do Fluminense ontem. 2-0 pra cima do Internacional em pleno Beira-Rio, galera. Por favor, deixa o like, deixa seu comentário no final do vídeo. E vamos lá, mano. Foi um jogo que o Fluminense foi bem melhor, principalmente no primeiro tempo, né, cara? No segundo tempo, o Fluminense, perdão, rapaziada, tô resfriado. O Fluminense cansou, mas o Fluminense jogou bem, cara. O primeiro tempo foi o suficiente pra adiantar, né, no segundo tempo, fazer o segundo gol e resolver a parada. O Fluminense se impõe contra o Inter em pleno Beira-Rio, resiste à pressão no final e vamos embalado pra Copa do Mundo, né, mano? De clubes, né, mano? 6 partidas sem perder, com 5 vitórias e 1 empate. A linha de chegada é um momento de dar o máximo. É uma verdadeira maratona pro Fluminense e superar os limites. Foi isso que o Fluminense fez na vitória de 2-0 no Beira-Rio, com um gol do Kevin Serna e Paulo Baia. Galera, o Kevin Serna, até eu falei no último vídeo, se não falei a memória, o Kevin Serna tem ajudado, tem jogado, né, mano? Ele é pago pra isso, é verdade. Mas ele tem ajudado bastante o Fluminense. Kevin Serna tem feito excelentes partidas e tem ajudado bastante o Fluminense aí. Entendeu? Ao longo da temporada em si, né, velho? E o Fluminense consegue aí agora. O jogo foi o último da sequência de 19 partidas no espaço de 64 dias. Ou seja, em 1 mês e 4 dias aí o Fluminense jogou. Cara, é um absurdo. É a média de cada 72 horas um jogo. E o Fluminense agora volta as atenções pro Mundial de Clubes para a estreia diante do Borussia. Mas foi bom, cara, porque teve a questão de desgaste. Renato Gaúcho entrou com o time, poupou alguns jogadores, entendeu? Saíram o Guga, Fuentes, Hércules e Ganso, entraram Samuel Xavier, René, Thiago Santos e Nonato. Muita gente questionou, inclusive eu mesmo questionei, ó, pô, Thiago Santos, o cara já não joga. Aí vai botar o cara de volante, sendo que os dois já conversaram, o Renato falou isso. E o Thiago Santos pediu para ser utilizado como zagueiro, mas mesmo assim, o Renato tem utilizado ele muito mais como volante. Foi assim com ele no Grêmio, né? Aí bom que o Fluminense conseguiu segurar as ações ali. E a estratégia montada funcionou do Fluminense, né? Thiago Santos ficou ali, ficou de guarda mesmo, cansou no segundo tempo, falta de ritmo de jogo. Mas pelo primeiro tempo bem apresentado ali, não comprometeu nem nada. Anulou, diga-se de passagem, o Alan Patrick, né, mano? Que é o craque dos caras. E, cara, e vencer no Beira-Rio tem um gostinho a mais, né, mano? Ainda mais depois de 2023, que foi aquele jogo... Foi uma final, né, mano? Aquele jogo contra o Inter lá no Beira-Rio. Aquela remontada que a gente virou o placar. O gol de Kennedy e Cano, que deixou a gente na boa pra final. Ganhar do Boca e levantar a liberta. Sempre que o Colorado tentava subir pra sufocar o Fluminense, no seu campo de defesa, o time conseguia escapar com base em toques curtos e associações. Encontrava espaço para acionar a velocidade de Kevin Serna na esquerda ou a criatividade de John Arias na direita, mano. Kevin Serna deitou, filho. O começo foi quase perfeito, especialmente pela eficiência tricolor. Na primeira, boa escapada de Samuel Xavier pela direita para o meio e soltou um passe de trivela. Belo passe, cara. Em profundidade para a infiltração de Kevin Serna. O colombiano só teve o trabalho de tirar do goleiro Antony para abrir o placar para o Fluminense. Aos 11 minutos, o tricolor ganhou o conforto de ter a vantagem, mas não mudou a estratégia. Seguiu tentando e tendo sucesso em manter a boa posse de bola. Se defendeu com a posse e fez com que o Inter corresse atrás da bola e sequer foi ameaçado no sistema defensivo no primeiro tempo, cara. A vantagem poderia ter sido melhor, né, mano? Nos minutos finais, Samuel Xavier lançou Arias, que foi derrubado por Antony. O árbitro chegou a assinalar o pênalti, mas o impedimento foi marcado porque o lateral direito segurou o passe 1 segundo a mais do que deveria. Pressão e resiliência. É um tópico, né, mano? Do Fluminense também, né, mano? E no primeiro tempo tem jogado bem, tem sofrido pressão ainda mais no segundo tempo, mas a resiliência... Ele mantém ali o Fluminense do Renato Gaúcho. Ele é resiliente, mano. Ele mantém. Pode trocar o jogador que for, o Fluminense mantém um esquema tático, um padrão tático, uma forma de atuar. É assim com o Renato Gaúcho. Diferente
dos outros treinadores que passaram anteriormente, cara. E o Renato sabe fazer muito bem isso. Mesmo sem alteração de peças, o jogo mudou completamente. E a perspectiva do segundo tempo, o Internacional passou a dominar o meio de campo e empurrar o Fluminense para o campo de defesa. Os números deram o tom dessa mudança. A posse de bola, que chegou a ser de 60% para o Fluminense, baixou para quase 55%. A equipe de Roger Machado conseguiu finalizar mais de 10 vezes na segunda etapa, sem ter resposta. Renato tentou mudanças para responder, e uma delas foi a que trouxe a tranquilidade. Paulo Baia, por incrível que pareça. O atacante entrou no lugar de Kevin Serna para renovar o fôlego de desafogo do time. Em uma escapada, chutou de longe. A bola desviou em Vitão e enganou o Antony. O gol deu tranquilidade e controle. O Fluminense só gastou o tempo para garantir a sua segunda vitória como visitante no campeonato. A primeira foi diante do Corinthians, na Arena Corinthians. Chegaram a 20 pontos em 11 rodadas e colar no G4. É agora, mano. O Brasileirão agora vai ficar pro segundo plano, tá, galera? Porque as atenções agora voltam pra Copa do Mundo de Clubes dos Estados Unidos. É, rapaziada. Você vai conferir aqui no canal Elinho Tricolor, rapaziada. Vamos fazer lives aí dos jogos ao vivo, mano. Transmissão, né, mano? Aquele react ao vivo que a galera gosta, curte bastante. Não se esqueça. Todos os jogos do Fluminense é garantido. Vou tentar fazer dos outros times brasileiros também. Mas principalmente do Fluminense é fato. Todos os jogos ao vivo, react, vão fazer aqui ao vivo pra vocês. Valeu, rapaziada? E a estreia do Renato Gaúcho é dia 17 no MetLife Stadium. Palco da abertura e de encerramento da competição diante do Borussia Dortmund. Rapaziada, não se esqueça, 1h da tarde. A gente vai entrar ao vivo aqui 1 hora antes, meia hora antes. Lá pra meio-dia a gente entra, meio-dia e meia. Valeu, rapaziada? Um respiro de 2 semanas antes do grande momento da temporada. A confiança em alta. Cria a esperança de uma boa participação na Copa, né, mano? É hora de mostrar e honrar o Fluminense pro mundo. Eu acho que o Fluminense paira ali em... Acho que o Fluminense fica em... Vai até as quartas, mano. É meu prognóstico. Qual é o seu? Deixa aqui pra mim nos comentários. Galera, antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar somente o que o Renato Gaúcho disse. Que o Fluminense não deixou o Inter jogar e que tomou conta do jogo. O Renato Portaluppi disse que quase o tempo todo o Fluminense teve domínio, tudo que nós treinamos e programamos para esta partida aconteceu. O Inter não jogou mal, foi o Fluminense que soube jogar e pressionou quando deveria ser pressionado. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos, e agora é o Mundial. É o Mundial. É o Mundial de clubes, não tem pra onde correr. E vamos nessa, rapaziada. E eu quero que vocês deixem pra mim nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou da atuação do Fluminense. Eu vou deixar também uma enquete na aba comunidade pra você votar no melhor da partida de ontem, do jogo do Fluminense contra o Inter. E também deixe aqui pra mim nos comentários aqui também quem foi o melhor em campo e se você tá gostando da nova virtude do Fluminense, que é a resiliência, que o Fluminense tá sabendo jogar, sabendo manter padrão tático, perdão. E vamos que vamos. Galera, esse vídeo vai lá agora mais cedo, porque hoje, daqui a pouquinho, meio-dia, vou ter um react aqui. Vamos fazer o sorteio da Copa Sul-Americana, vamos saber o nosso adversário. Ou seja, te convido a voltar em live hoje, meio-dia, aqui. E também às 3h30, outra live que vai ser o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje só vai dar nós, canal Elinho Tricolor. Deixa o like, se inscreva no canal e deixa pra mim nos comentários o que você achou do vídeo. Tamo junto, rapaziada. Galera, não se esqueça, meio-dia, sorteio da Sul-Americana ao vivo aqui no canal. E 3h30, sorteio da Copa do Brasil ao vivo aqui no canal. Vamos saber nossos adversários nas 2 competições.